E o Lula afirmou que a guerra na Ucrânia escancara a incapacidade dos países que fazem parte das Nações Unidas de tomar medidas para que a paz seja alcançada. Na verdade, a guerra contra a Ucrânia escancara a perversidade de Vladimir Putin, mas o Lula não é capaz de falar isso. Vamos acompanhar o que ele disse. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2 trilhões 224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. Vamos lá, Duda. Eu tinha até tuitado, vou usar aqui meu tweet como base. O Lula critica a ONU em vez de condenar o tirano russo, Vladimir Putin, aliado dele, pela guerra contra a Ucrânia. Ele ainda prega o diálogo com o estuprador do país, né? Nessa analogia que é muito comum, quando um tirano manda invadir um outro país, quer dizer, você tem um estupro do outro país, quer dizer, a violação da soberania territorial, da democracia, com o bombardeio, o extermínio, episódios, inclusive, de estupro, propriamente dito, de tortura. Então, o Lula foca ali na ONU, ele quer também uma vaga no Conselho de Segurança para o Brasil, acaba misturando tudo. Ele critica o investimento em armas que são usadas para defender a população ucraniana inocente, inclusive as milhares de crianças que foram sequestradas, levadas à força para território russo, e que gerou a condenação do Vladimir Putin como um criminoso de guerra no Tribunal Penal Internacional. Aliás, o Lula acabou de falar aí em defesa da renovação das instituições multilaterais, ele que outro dia estava desprezando o TPI, Tribunal Penal Internacional, dizendo que se o Putin viesse ao Brasil, que ele não seria preso, que seria um absurdo que isso acontecesse, etc. Aí depois foi cobrado porque você tem previsão, o Brasil é signatário de acordos internacionais, etc. Ficou até com receio de ser alvo de pedido de impeachment, tentou dar uma amenizada na declaração, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, passou um pano ali também, dizendo, não, tem que debater a questão do Tribunal Penal Internacional. Que hipocrisia é essa? Que o sujeito vai lá para defender esse multilateralismo e, ao mesmo tempo, despreza o Tribunal Penal Internacional quando decide contra o aliado dele. A propósito, falando em hipocrisia, está aqui notícia do Estadão de 19/9, né, que foi... foi atualizada hoje, mas a notícia é de ontem. O governo Lula vai usar o BNDES para financiar mísseis, tanques, munição e navios de guerra. Ainda tem esse ponto da hipocrisia do Lula. Quer dizer, ele está criticando o investimento em armas ao mesmo tempo em que vai usar o BNDES para financiar um arsenal. Provavelmente quer conquistar mais apoio entre os militares brasileiros, depois de todas as rugas com as Forças Armadas. Então, tem esse ponto. Os caças F-16, você tem aqueles lançadores de alta precisão, que são os ataques MS, né? Tem aquela sigla,
que estão sendo entregues para a Ucrânia por países desenvolvidos, porque a Ucrânia está sendo invadida, porque você tem um tirano que não quer conversar, um tirano que quer tomar aquele território para refazer o antigo território da União Soviética. E o Lula atribui a falta de estabilidade e segurança à exclusão e desigualdade, ele mistura tudo. Quer dizer, o que exclusão e desigualdade social tem a ver com a decisão do Putin de mandar as tropas russas invadirem a Ucrânia? Está entendendo, Duda? A salada que o Lula faz para colocar tudo dentro daquilo que eu apontei ontem aqui na conversa com você, é o quadro populista dos pobres contra ricos, porque é essa moldura que ele coloca para tentar disfarçar o apoio dele a regimes autocráticos, ditatoriais, autoritários. Aí ele faz todo um discurso de pobres contra ricos. Então, ele diz que a guerra escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Quem violou isso foi a Rússia, foi o Putin, e ele não diz. Quer dizer, a guerra escancara a perversidade do Putin e o cinismo perverso dos seus propagandistas. O que você achou desse trecho? Então, seguindo aí nessa linha das hipocrisias do Lula, não só ele não condena a Rússia por ter rasgado a Carta da ONU, mas ele vai lá e fala que está preocupado com a fome no mundo. E a gente tem o Putin inviabilizando a saída de navios com grãos da Ucrânia. Ele fala da pobreza e da desigualdade, mas a inflação no mundo dispara muito por causa da guerra na Ucrânia, né? Uhum. Então, assim, ele não tem nenhuma moral para falar de pobreza no mundo, de fome, de desigualdade, se ele pega e não condena o Putin pelo que ele está fazendo. E a gente separou também um trecho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que voltou a dizer que a Rússia é a única responsável pela guerra na Ucrânia. Assim, é simples e direto e objetivo. Tem um monte de críticas ao Joe Biden, à esquerda americana, ao Partido Democrata. Agora, isso é um fato óbvio, evidente, que precisa ser colocado com todas as letras. Vamos acompanhar o contraste entre esse ponto do discurso do Biden e o do Lula. In the last year, our world has experienced great upheaval. A growing crisis in food insecurity, record heat, floods and droughts, COVID-19, inflation, and a brutal, needless war. A war chosen by one man, to be very blunt. Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase the sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. Again, just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. This world should see these outrageous acts for what they are. Putin claims he had to act because Russia was threatened. But no one threatened Russia. And no one other than Russia sought conflict. Todo esse trecho do discurso do Joe Biden, por mais críticas que se possa ter à gestão dele, ao histórico, ao partido, etc., é uma descrição objetiva dos fatos. Você tem a expressão da realidade. Você viu algum ponto em que ele não está descrevendo a realidade, está mostrando que foi uma decisão unilateral do Putin, que violou os princípios da Carta da ONU, tudo que o Lula não fez, né? A soberania do país vizinho, que a Rússia é um membro do Conselho de Segurança da ONU, mesmo assim fez isso, está convocando mais gente para
lutar contra a Ucrânia. Quer dizer, assim, você vê como a palavra tem a ver com o mundo real. No caso do discurso do Lula, é aquele sabão. E é por isso que, até quando dou entrevista aí nos podcasts, e quando me perguntam ali naquelas caixinhas do Instagram, então eu falo como é importante a literatura na formação individual. E muita gente no mercado da comunicação não tem formação literária. Quando você desenvolve o domínio do idioma por meio dessa bagagem literária, pela leitura de grandes romances, contos, novelas, literatura clássica, mas também livros, teoria política, filosófica, você passa a perceber durante a leitura ou a audição de um discurso aquelas palavras que têm uma relação direta com a realidade e aquelas que estão tentando construir um sentimento ou estão tentando camuflar aquela realidade. E esse contraste entre o discurso do Lula e do Joe Biden assim, é muito evidente. O Biden está sendo rigorosamente factual e objetivo, praticamente jornalístico, né? Podia trabalhar com a gente aqui. Eu dispenso. Mas, nesse ponto, descrição objetiva dos fatos. E o Lula, toda aquela construção retórica com aqueles expedientes malandros e tal, para enganar o otário, né? E ele conta com muitos porta-vozes para ajudá-lo a enganar. Explica, achei lindo esse discurso do Biden, descritivo, racional, maravilhoso. E explica por que o Putin está torcendo para o Biden já não ser reeleito, né? Praticamente fazendo campanha aí para o Donald Trump, né? E eu acho que o Putin também, daqui a 3 anos, vai torcer para o Lula ser reeleito, né? Pois é, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também discursou no evento. Na sua fala, ele acusou a Rússia, comandada pelo tirano Vladimir Putin, de cometer um genocídio. Pode soltar. Unfortunately, various terrorist groups abduct children to put pressure on their families and societies. But never before the mass kidnapping and deportation would become a part of the government policy. Not until now. We know the names of tens of thousands of children and have evidence on hundreds of thousands of others kidnapped by Russia in the occupied territories of Ukraine and later deported. The International Criminal Court issued arrest warrant for Putin for this crime. And we are trying to get children back home. But time goes by. What will happen with them? What will happen to them? Those children in Russia are taught to hate Ukraine, and all ties with their families are broken. And this is clearly a genocide. Tá aí, talvez o maior líder político do nosso tempo, que está defendendo um país atacado, conclamando o resto do mundo a ajudá-lo, porque se o Putin dominar a Ucrânia, ele pode continuar no seu ímpeto expansionista e imperialista, como Hitler continuou, e ele está descrevendo aquilo que foi objeto, inclusive, de decisão do Tribunal Penal Internacional, que foi menosprezado, atacado, ridicularizado com toda a sonsice de Lula e Flávio Dino, que fingiram que nem conheciam, que não sabiam e tal. Quando você vê o histórico ali, ambos já tinham se referido antes ao Tribunal Penal Internacional. Então, é claro que você tem uma parte de descrição objetiva e você tem, claro, o discurso indignado do presidente de um país que é vítima dessa agressão. E ele chama de genocídio a prática do Vladimir Putin. Se você contar, evidentemente, pelo número de cadáveres, é claro que é um genocídio ordenado pelo Putin com a invasão das tropas, porque você tem bombardeio e extermínio que está matando não só militares ucranianos, mas também parte da própria população ucraniana. E ele coloca aí o genocídio num conceito mais amplo dentro desse contexto do sequestro de milhares de crianças que estão sendo ensinadas a odiar a Ucrânia em território russo. Tudo muito grave
E é lamentável, Duda, que o Brasil não tenha um representante capaz de se solidarizar com as vítimas desse estupro de nação, né, para chamar assim. Exato. Vamos pensar a gravidade, né? Quando o Lula fala que o Putin pode vir aqui que não vai ser preso. Então, bom que o Zelensky mostre quais são as razões de o TPI ter mandado esse mandado de prisão contra o Putin, né? Porque é por isso que ele está sendo acusado. E quando o TPI emite um mandado de prisão, não é porque tem uma suspeita de alguma coisa. O TPI tem gente em campo coletando informação, e é só quando essas evidências são muito claras de sequestro de crianças, de que elas estão sendo ensinadas, então, a odiar a Ucrânia, afastada das famílias, recebendo outra nacionalidade, é que esse mandado de prisão é emitido, senão não acontece isso. Enfim, dá um pouco da dimensão do absurdo que é o Lula fazer como que essas coisas realmente não existissem, mas elas... foi bom o Zelensky deixar claro que isso, o TPI não entra nessa por acaso. Quando ele fala que tem as centenas de milhares de nomes, ele tem mesmo.